Aqui. Então, pessoal, bom dia. Desculpa aí a pequena demora, só um pequeno probleminha em relação a uma aula que estava faltando lá no site. A gente vai começar agora nosso conteúdo. E a gente hoje vai falar de crase. Semana passada nós trabalhamos o conteúdo de regência verbal, foi assim? E o que é que nós vimos? Quando nós falamos em transitividade verbal, né, questão dos verbos transitivos diretos, indiretos, a gente tem que lembrar que, dependendo do contexto, às vezes essa transitividade pode mudar, né? E é basicamente isso o que a gente chama de transitividade verbal, certo? Então, quando nós... de regência verbal, desculpa. Então, quando nós, por exemplo, temos o verbo comprar, normalmente ele tem uma regência específica, né? A regência de comprar o quê? De verbo transitivo direto. Enquanto o verbo entregar, ele tem uma regência de verbo transitivo direto e indireto. Quem entrega algo, entrega alguém. Agora, existem verbos, por exemplo, como o verbo aspirar, que pode ter a regência alterada de acordo com o contexto. Então, por exemplo, você pode aspirar o pó, no sentido de inalar, de respirar, ou você pode aspirar a uma vaga na universidade, ou seja, desejar alguma coisa. No primeiro exemplo, ele funcionaria como verbo transitivo direto, no segundo exemplo, como verbo transitivo indireto. Então, dependendo do contexto, nós temos essa questão dessa mudança de transitividade do verbo, tá bom? Isso, basicamente, de uma maneira bem simplificada, é a ideia de regência verbal, tá certo? Deixa eu só confirmar se está gravando aqui, eu estou na tela certa, tá certo? Então, o que a gente vai começar a trabalhar hoje é o conceito de... Deixa eu só mudar a minha tela aqui, porque eu acabei ficando sem a tela. O que nós vamos começar a trabalhar hoje aqui é o conceito de crase. E antes da gente falar de crase, é importante que eu reforce isso daqui. Deem uma revisada naqueles verbos que a gente trabalhou na aula passada, né? Alguns casos de regência que a gente trabalhou. Não trabalhamos, eu acho que eu não falei de todos eles, né? Mas muitos deles eu vou ver se a gente consegue resolver em exercícios. Eu resolvi falar logo de crase hoje porque eu estou com medo de depois a gente precisar de mais aulas, né? E a gente acaba não tendo tempo, então eu estou fazendo o possível para adiantar isso aqui. Quando for nos exercícios, a gente vai voltar para alguns dos verbos, né? Até porque, assim, a questão da regência, como vocês viram, tem uma tabelinha, né? Aquela tabela não é a única, não são só aqueles verbos que têm uma regência que pode variar, certo? Mas é importante vocês terem em mente que existe, sim, um número de verbos relativamente limitado, tá bom? A questão do contexto, como eu falei, é algo que você tem que sempre que tomar cuidado quando estiver estudando essa questão da regência verbal, porque mesmo um contexto, às vezes, ele tem um objeto implícito, certo? Mas a gente vai deixar para falar isso aqui, focar, aprofundar um pouquinho mais nisso na resolução dos exercícios que provavelmente a gente faz na segunda-feira que vem, tá bom? Que aí eu vou aproveitar falar de crase e vou falar também de regência numa coisa só, num exercício só, tá ok? Para o pessoal que foi chegando aí, chegaram mais umas 4, 5 pessoas, áudio, vídeo e slide, tá ok? Posso continuar? Não. Bom, ninguém respondeu, então vou partir do princípio que sim. Não, Thaís, porque eu vou ter que regravar aquela aula. Na minha inteligência suprema, eu só gravei o áudio. E no OBS, o software que eu estou usando, ficou só a tela da apresentação. Né? Eu não fiz a transição. Então, eu vou ver se eu consigo regravar isso tudo hoje, porque eu quero me livrar de todas essas aulas que estão pendentes ainda hoje. Tá bom? Provavelmente até amanhã eu consigo acreditar que vai estar lá, né? Se vai estar lá, já está. Mas vamos lá. Então, olha só, hoje a gente vai começar a falar de crase. Como eu disse, crase tem uma relação direta com a questão da transitividade verbal, certo? Quando a gente fala de crase, é importante lembrar que isso aqui não é acentuação gráfica. Então, muitas vezes eu brigo com os meninos, para de falar craseado, que você vai ficar achando que é uma relação de acentuação gráfica. Tem um tom de brincadeira, mas não deixa de ter um fundo de verdade também, né? Porque o que acontece? A acentuação gráfica, na língua portuguesa, ela é usada para fazer
a marcação das sílabas tônicas nas palavras. Em todas elas, Rodolfo? Não, em algumas palavras, seguindo os dois princípios básicos de acentuação, né, que é o princípio da raridade e da economia. Né? Então, a gente acentua as formas mais incomuns, né, ao mesmo tempo que a gente foca apenas nessas poucas palavras. Então, é um princípio meio que, são dois princípios que meio que são um só. Então, a regra de acentuação gráfica, ela utiliza dois acentos. O acento, deixa eu ver se eu faço direito. O acento inclinado à direita, né, que é o acento agudo, e o acento circunflexo, que é o acento que vocês chamam desde pequenininhos de chapeuzinho, assim? Mas que já estão crescidinhos, então já está bom de chamar do jeito certo. Circunflexo. Esses dois acentos, eles são para indicar o posicionamento da sílaba tônica, tá bom? Então, é onde você vai reforçar a pronúncia no momento em que você está conversando, que você está construindo ali a comunicação verbal e está fazendo uso da palavra. A comunicação oral, desculpa. Verbal é fazer uso da língua. Então, quando você está na comunicação oral e você está tentando refletir ali onde na palavra você coloca uma ênfase, onde encontra-se a sílaba tônica. Então, por exemplo, na palavra você, esse E tem mais força, e seguindo as regras de acentuação, né, no caso é uma monossílaba tônica terminada em E, você é obrigado a colocar o acento circunflexo, porque também o som dela é um som fechado, né? Não vou entrar nesse aspecto agora, mas o que importa dizer é o seguinte: as regras de acentuação são uma coisa, tá certo? É para indicar posicionamento de sílaba tônica. Crase não pertence à regra de acentuação. Mas, Rodolfo, eu estou colocando o acento, sim, mas não é para indicar posicionamento de sílaba tônica. A principal fusão da crase, como eu coloquei aqui no slide, ó, é indicar essa ideia de fusão, de mistura, de agregamento de duas coisas. Que coisas são essas? Basicamente, é a preposição e o artigo, tá bom? Quando você está constrói uma frase como, por exemplo, Rodolfo, nós vamos voltar à escola quando? Essa expressão à escola, esse A, ele é acraseado? Não, ele é uma crase, porque o que acontece? Quando você diz que vai, você vai a algum lugar. E quando você diz escola, ela é um substantivo feminino que permite a indicação de gênero por meio do artigo. Então, você tem vou a escola. Então, você teria, na mesma sequência, duas vogais A, que no momento de pronunciar ficaria um tanto estranho. Esse tanto estranho é o que a gente chama de cacofonia, é um som que fica estranho, é difícil, ou é ruim, ou é estranho, é feio de se pronunciar. Então, para que nós não digamos vou à escola, nós fazemos a fusão desses dois A's numa coisa só, que é o que a gente chama de crase. Então, a crase é a fusão. Por isso que eu estou dizendo para vocês que não é acraseado, porque não existe essa ideia de acrasear alguma coisa, porque você não está acentuando graficamente como a gente faz na acentuação das sílabas tônicas, tá bom? A crase indica, primeiramente, fusão de duas vogais idênticas, no caso a vogal A, certo? Nesse caso, normalmente, ou ela funciona como preposição, ou uma delas funcionará como preposição e a outra funcionará como artigo, certo? Então, na expressão aqui, vou à escola, é como se você tivesse assim, vou à escola. Obviamente, a gente não fala dessa forma, a gente transforma esse A numa coisa só e coloca o acento virado para a esquerda, indicando para vocês que ali houve a fusão de preposição com artigo, certo? Essa é a regra básica de crase. Vou parar um pouquinho aqui e perguntar. Fofuras, até aqui, tá de boa? Eu estou dando uma olhada aqui no chat só para ver se fizeram alguma pergunta. O que foi que eu acertei, Larissa? Pronto. Até aqui tá de boa, né? Ah, acertei, beleza, obrigado. Então vamos lá. Então até aqui tá de boa, então vamos adiante. O que acontece com a crase é que não existe apenas um caso de crase, certo? Não existe apenas um único caso de crase, existem vários casos de crase. E nem sempre é uma preposição em um artigo se tornando uma coisa só, fazendo uma fusão. Tá? Então, primeira coisa, crase, fusão, contração de dois As. Sempre que vocês ouvirem essa palavra contração, é porque você está
somando duas coisas para se tornarem uma só. Agora, cuidado, que na contração há a ideia de perda. Cuidado, não é perca não, tá? Não é o verbo no imperativo, não. É de perda. Que é isso? Quando você diz assim, por exemplo, vimos a casa do prefeito. Esse do, de, o, na verdade ele é a preposição de mais o artigo o. Só que ninguém diz assim, vimos a casa de o prefeito. Principalmente no Brasil, em que a língua portuguesa é falada tão rapidamente. O que acontece? A gente acaba naturalmente, né? E quando eu digo acaba, é acabou, porque isso já aconteceu, a gente já usa essa forma nova. A gente acaba naturalmente transformando isso numa coisa só no momento da pronúncia, certo? Então você não diz na casa de o prefeito, você diz na casa do prefeito, que é muito mais rápido, é muito mais fácil de se falar. Então o que nós fizemos? Nós pegamos a preposição, somamos ao artigo, e um desses elementos aqui vai sofrer alguma alteração. No caso, a preposição era de, ela perdeu esse E para que eu tirasse essa vogal E e colocasse a vogal O no lugar, certo? Isso é o que a gente chama de contração prepositiva. Normalmente acontece quando? Quando você tem uma preposição e um artigo em seguida, né? Rodolfo, dá outro exemplo. No. Vocês sabem de onde vem a preposição no? A preposição no é a preposição em mais o, né? Coloca no balde, coloca em o balde, não faz nem sentido, né? A gente falar dessa forma, a gente não usa essa construção. Agora, a gente transforma isso numa coisa só, fazendo essa contração de preposição com artigo. Então, a princípio, crase é a contração de duas vogais A, certo? Para eu indicar essa contração, eu uso o acento grave. Vou lembrar mais uma vez, por mais que nós estejamos fazendo uso de um determinado acento gráfico da língua portuguesa, o propósito do acento aqui não é indicar posicionamento de sílaba tônica, portanto, isso aqui não entra nas regras de acentuação gráfica, tá certo? Eu estou sim fazendo uso de um acento gráfico, mas não é com o propósito de indicar o posicionamento da sílaba mais forte da palavra, certo? Então, nesse caso aqui, ó, nós fazemos a contração desses dois As, acrescentamos esse acento grave, justamente para indicar que ali existia uma crase. E na língua portuguesa, o acento grave só serve para isso, tá bom? Sempre que vocês virem um A com esse acento inclinado à esquerda, então significa dizer que ali você tem uma crase, tá bom? Adiante. Então, quando você normalmente usa a crase? Eu separei aqui os principais casos. Por que você disse os principais casos, Rodolfo? Porque tem muitos casos que são facultativos. Rodolfo, o que é facultativo? Facultativo é aquilo que você tem opção. Você escolhe se você quer ou não utilizar. Eu foquei nos casos obrigatórios, porque normalmente são eles que a gente cobra nas provas, são eles que vocês normalmente vão ver nas provas aí de simulado do positivo, por exemplo, nos próximos anos aí nas provas do Enem, apesar de não ser cobrada especificamente a questão de crase, né, como do ponto de vista gramatical, mas é importante vocês saberem, né? Então, a gente foca nos casos obrigatórios, que são os casos que você não deve errar de forma alguma, né? Os casos facultativos a gente vai aprendendo aos poucos, tá bom? Então, normalmente, né, a principal situação onde você vai incorrer na existência de crase. Então, você tem um termo regente, que exige essa preposição a, e o termo regido, que admite o artigo definido. Rodolfo, não entendi. O termo regente, normalmente é um verbo. Não é assim? A gente não falou em regência verbal? Então, o termo regente é aquele que precisa de um complemento, é o termo que a gente chama de regente, é o verbo. O termo regido seria o objeto dele, que é esse objeto que vai conter ali aquela crase. Então, esse termo regente exige essa preposição. Então, por exemplo, você tem um verbo transitivo indireto, ou verbo transitivo direto e indireto, né? O verbo transitivo não dá para você usar crase nesse contexto, e até dá, mas depois a gente fala disso aí. Mas normalmente é um verbo transitivo indireto, e em seguida você tem um substantivo, que é esse termo regido, que pode ser antecedido pelo artigo a. Lembrem só que aqui eu estou falando de a, né? É a fusão, crase é a fusão desses dois As. Se você, ao invés de praça aqui, tivesse banco, você não diria vou a crase, aqui, crase, né? Crase ou banco, ou ao banco com crase. Não, esse A só existe se houver a fusão do a com o a. A preposição, a artigo, certo? Então, nesse contexto aqui, olha, vou à praça, aqui você tinha a preposição
A, exigida pelo verbo, né, pelo termo regente, vou a algum lugar, e aqui em praça você tinha um artigo definido, que você pode, e ó, a palavra que ele usou aqui, ó, admitir, em que você pode utilizar o artigo. Rodolfo, não, nem todos os substantivos admitem artigo. Qual é o artigo que você coloca antes da palavra Brasília? Cuidado, não é Brasília o carro, não, tá? Brasília é a capital do país, né, do nosso país, do Brasil. É o Brasília ou é a Brasília? Não dá para colocar, né? Tanto que se você diz assim, fui a Brasília, esse A não tem crase, esse A não é uma crase, melhor dizendo, né? Porque você volta de Brasília, mas depois a gente fala disso daí. Então, só é possível você fazer essa construção de crase aqui se o substantivo, se o termo regido permitir o uso desse artigo antes dele, certo? Então, ficaria a preposição mais o artigo. Como é a preposição? A e o artigo. A, aí você funde isso numa coisa só, que a gente chama de crase, tá certo? Se esse termo regido for representado por um pronome demonstrativo ou iniciado por A, você também pode fazer uso da crase. Então, por exemplo, eu prefiro esta fruta àquela. Rodolfo, não entendi isso aqui. Aquela é no sentido de dizer assim, prefiro esta fruta do que aquela fruta. Só que, óbvio, né, você acaba tornando redundante a frase se você repetir fruta novamente. A ideia do pronome é justamente evitar a repetição dessa palavra. Então, prefiro esta fruta a aquela. Aí preste atenção como é que fica. Ó. Aquela. Você tem a preposição a e você tem um pronome demonstrativo. Nesse caso, aquela. Preste atenção que quando você diz assim, prefere algo a alguma coisa, né? Prefere o quê? Esta fruta a quê? A outra fruta, ou alguma outra coisa. Né? Prefiro fruta a bolacha recheada, por exemplo, né? Que é a vida de vocês, assim. Vocês tomam leite com maçãs, mas tudo bem. Então, olha só. Nesse caso aqui, você também pode fazer uso da crase, certo? Você vai juntar a preposição a, né? No caso, a preposição que está ali do termo regido, né? Do verbo preferir, e vai fazer a fusão dessa preposição a com o a inicial do pronome demonstrativo. Aquela é um pronome demonstrativo. Você usa para apontar para alguma coisa, para demonstrar alguma coisa. Então fica a preposição a mais o artigo a, junta numa coisa só. Porque até ficaria estranho, o mesmo caso lá quando eu falei, né? Vou à praça. A gente não diz a praça, a gente diz a praça e coloca a crase. A mesma coisa aconteceria aqui. Prefiro esta fruta a aquela outra, ou aquela. A aquela. Não fica legal também. Então, você une tudo isso numa coisa só, né? No caso, o a, preposição com o a inicial do pronome, junta numa coisa só e coloca o acento grave para indicar que ali houve uma crase, ali houve uma fusão. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui que alguém perguntou alguma coisa aqui. A crase não é obrigatória. Larissa, a maioria dos casos de crase é sim obrigatório, tá? A maioria dos casos é obrigatório. Deixa eu só... não foi eu que caí, tá? Foi só o celular. Deixa eu só silenciar meu tablet aqui, que ele está avisando da hora das outras reuniões. Mas, voltando aqui ao que eu estava falando, Larissa, a maioria dos casos de crase, ele é obrigatório, certo? Existem alguns casos que você tem a opção de colocar ou não essa crase. A gente vai ver depois quais são esses casos aqui. Eu acho que eu coloquei 2 ou 3 aqui no slide, mas eu não vou me aprofundar neles agora, porque eu quero mostrar no contexto dos exercícios, certo? Então, assim, parta do princípio de que, pelo menos para isso que a gente está vendo hoje, né, a não ser que explicitamente eu diga, esse caso aqui é um caso facultativo, é um caso que você pode escolher ou não fazer uso de crase, parta do princípio sempre que é um caso obrigatório, tá? Ou não obrigatório, é um caso que você não pode usar crase, né? Porque também tem essas situações assim, beleza? Deixa eu continuar aqui. A crase é usada em preposição e o pronome. Gabriel, eu acredito que você quis dizer assim no sentido com o pronome, né? Você pode usar a crase nesse caso aqui específico, né, do pronome aquela, ou então do pronome demonstrativo a, mas é um caso que a gente vai falar mais para frente também. Mas nesse caso aqui, ó,
a mais aquela, e fica aquela, né? Ficaria aquela. Não, a gente não vai falar dessa forma, a gente vai transformar tudo isso numa coisa só. E aí, esse a que seria prefiro esta fruta a aquela, esse a que estaria aqui, a gente soma, né? A gente funde com esse a inicial do pronome demonstrativo aquela e faz o uso do acento grave para poder indicar que houve uma crase. Tá? Deixa eu ver aqui. Julinha, deu para entender agora? Beleza. Então, posso continuar? Está todo mundo ok? Todo mundo sobrevivendo aí? Pronto, então vamos lá. Rodolfo, eu já vi em algumas situações, como por exemplo à noite, à tarde, o que é isso ali? Ali são as chamadas locuções prepositivas, são as locuções adjetivas ou adverbiais em que você tem essa locução prepositiva. Vamos por parte. Primeiro, o que é uma locução? Lembrem isso, eu já falei mais de uma vez. Sempre que a gente falar em locução em língua portuguesa, você está falando de uma expressão que tem valor de alguma coisa. Então, por exemplo, Rodolfo está dando aula. Esse está dando tem o valor de uma forma verbal. Então, ela é o que nós chamamos de uma locução verbal. A casa de praia foi assaltada. Esse de praia tem valor de adjetivo de casa, porque não me ajuda a identificar, não caracteriza. Então, esse de praia a gente considera sendo uma locução adjetiva, certo? Locuções prepositivas, para ou, para em, enfim. Então, quando você estiver falando em locução, lembre sempre dessa ideia de duas ou mais palavras funcionando como se fosse uma única classe de palavra, ok? Quando você tem locuções que podem ser prepositivas, adverbiais ou conjuntivas com palavras femininas, aí você também usa a crase. Rodolfo, explica aí. Às vezes, não há encontro à noite. Preste atenção aqui, ó, que esse às vezes, tem valor de advérbio. Rodolfo, o que é advérbio? Explica aí. Lembra que quando a gente estuda verbo, a gente estuda também lá, isso acho que é lá no 6º ano, se eu não me engano. Quando a gente estuda verbo, a gente também estuda os adjetivos do verbo, que a gente chama de advérbios. Então, por exemplo, eu digo assim, estou doente. Estou doente hoje. Esse hoje me ajuda a entender quando eu estou doente, né? Ou comprei ontem. Esse ontem me ajuda a indicar quando eu comprei. Essas informações que adicionam o que a gente chama de contexto, vamos falar dessa forma, né? Elas me ajudam a compreender o contexto da realização da ação. Elas são o que nós chamamos de advérbios. Então, vocês lembram, não sei se vocês lembram da classificação, né? Advérbios de tempo, de modo, de lugar, afirmação, negação, dúvida, intensidade. Aí tem outras formas, né? De companhia, por aí vai, de instrumento. Mas esses advérbios, eles têm o valor de um adjetivo do verbo. Como eu acabei de falar, as locuções, elas aparecem sempre que você usa mais de uma palavra fazendo uma função de uma determinada classe. Então, você também pode ter o que a gente chama de locuções adverbiais, ou seja, duas ou mais palavras que funcionam como se fosse um advérbio. Então, nesse caso aqui, olha, tanto às vezes como à noite tem valor de locuções adverbiais de tempo. Rodolfo, eu preciso lembrar dessa classificação de tempo, modo, lugar? Não. Basta você perceber que quando você diz assim, às vezes eu não encontro, não há encontro à noite, esse às vezes está ligado a essa ideia do verbo encontrar, não é assim? E esse à noite também está ligado à ideia do verbo encontrar. Então, funcionam ali como adjetivos do verbo, certo? Então, inclusive, acho que é o mais importante de eu falar agora, são informações que você pode tirar do contexto e não vai prejudicar a compreensão daquilo que sobra. São informações acessórias. Ó, lembra do brinco e do óculos? Né? São brinco, né? Eu não preciso colocar ali para que para que a frase faça sentido. Ajuda, melhora, amplia a significação da frase? Com certeza, mas obrigatoriamente elas não precisam estar lá, certo? Então, quando eu digo assim, às vezes não há encontro à noite, o que é que acontece? Essa expressão aqui, ó, às vezes, se você parar para pensar, esse a aqui não está fazendo fusão com ninguém, concorda? Não tem nenhuma preposição antes dele.
Então, Rodolfo, como é que surgiu esse as aqui? Esse as, e aqui, nesse caso, essa crase aqui específica, ela surgiu porque nós temos uma expressão adverbial, nós temos uma locução adverbial, nós temos um conjunto de palavras que funciona como advérbio. Agora, preste atenção, ela tem o valor de... desculpa, ela está somada a uma palavra feminina, né? Sim? A mesma coisa aqui para a noite. Desculpa, deixa eu só corrigir aqui. Locução prepositiva nesse caso, né? Porque ela está funcionando como se fosse um elemento de ligação. Nesse caso de à noite aqui, ó, desculpa. Nesse caso de à noite aqui, ó, noite é uma palavra feminina. E noite tem ali esse a que indica quando acontece esse encontro. Então, nesse caso aqui, ó, à noite, aqui está funcionando como sendo uma locução adverbial, de tempo no caso, mas eu vou dizer de novo, não precisa se preocupar com essa questão da classificação. Então, à noite é uma locução adverbial de tempo. Se você observar, não há essa ideia de fusão, pelo menos a gente não consegue observar aqui com tanta clareza como nos exemplos anteriores, com quem esse A estaria fazendo essa fusão, com quem ele estaria se somando. Mas aqui a crase se justifica como? Então, aqui você tem uma locução adverbial, que tem uma palavra feminina, ou seja, uma locução adverbial feminina, normalmente vocês vão encontrar assim, e, portanto, ela deve conter uma crase, certo? Eu ia falar um negócio e acabei esquecendo o que era. Eu acho que eu vi alguém falando, perguntando aqui alguma coisa no chat, eu acabei esquecendo. Mas eu lembro já. Então, olha só. Meu Deus do céu. Às vezes, eu acho. Então, vamos lá. Os policiais estão à procura do ladrão, né? Esse à procura aqui, ó, ele tem valor de adjetivo, porque aqui eu não sei se vocês lembram, estar é um verbo de ligação, né? Sim? Então, isso aqui estaria funcionando como se fosse um adjetivo. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: tem valor feminino, né? Procura não é uma palavra feminina. Aqui você tem a preposição, desculpa, aqui você tem a crase, porque você tem essa expressão aqui de valor feminino. A mesma coisa para cá, ó. A proporção que chove, mais preocupados ficamos. Isso aqui depois a gente vai ver, acho que no terceiro bimestre, né, ou no conteúdo do terceiro bimestre, as orações subordinadas adverbiais. Né, e nós vamos ver que isso daqui é uma oração subordinada adverbial proporcional. Nem precisa se preocupar com isso. A questão é, aqui você tem uma crase, porque ela também tem esse valor feminino. Tá ok? Fique nesse slide aqui, desse slide aqui, fique com essa ideia aqui na cabeça. Ó, locuções que têm valor de palavra, tem valor feminino, né? Tem valor, tem expressões que têm a natureza de gênero feminino, tá bom? Rodolfo, quando erro que ele está... Entendi. Tá, eu acho que eu acertei. Então, até aqui tá ok, tá dando para entender? Estão me compreendendo? O que eu falei aqui até agora tá de boa? Então, vamos lá. Posso continuar, né? Nos adjuntos adverbiais de meio ou instrumento não ocorre crase. Rodolfo, como assim? Primeiro, o que é, voltando aqui, essa ideia de adjunto adverbial? Esse adjunto adverbial é um outro nome, só que é um nome, vamos dizer assim, gramaticalmente falando, mais adequado para a gente utilizar. Do ponto de vista da sintaxe, é o ponto de vista sintático. Né? Toda locução adverbial é um adjunto adverbial. Então, o adjunto adverbial é a função sintática daquela locução. E aí é melhor vocês aprenderem dessa forma. Mas a gente vai falar disso mais para frente, quando a gente vai falando lá das orações subordinadas adverbiais. Então, vamos lá. Quando você tem adjuntos adverbiais, aí a gente meio que amplia um pouquinho o universo dos advérbios. Quando você fala de advérbio enquanto classe de palavra, normalmente você vai encontrar 7, mas aí tem material que coloca 2 ou 3 a mais. Então, normalmente são afirmação, negação, dúvida, tempo, modo, lugar, intensidade. Normalmente você vê esses 7. Dependendo do contexto, às vezes você encontra alguns outros tipos de advérbio, como advérbio de instrumento, advérbio de meio, advérbio de companhia, por aí vai.
Mas é meio que uma forçação de barra, porque normalmente você vai entender isso melhor com os adjuntos adverbiais. Então, quando ele fala aqui em adjuntos adverbiais de meio ou instrumento, ele está dizendo aquilo que você utilizou para realizar a ação. Tá? Então, por exemplo, quando você diz assim, preencheu o formulário à caneta, essa expressão aqui, a caneta, indica qual foi o instrumento que ele utilizou para preencher o formulário, certo? Só que aqui ele está chamando a atenção para o seguinte, nesse tipo de adjunto, você não deve utilizar a crase, tá bom? Então, ó, todos os adjuntos adverbiais que tiverem valor de expressão feminina ou locução adverbial feminina, você deve usar a crase. Quais são as exceções? Se elas encarem essa ideia de meio ou de instrumento. Mesma coisa aqui para Carlos pintou a máquina. Cuidado que isso aqui, se você não tomar cuidado, pode gerar, inclusive, uma que a gente chama de ambiguidade. Carlos pintou a máquina. Esse a máquina aqui é no sentido de ter pintado a máquina em si, ele foi lá e pintou aquele objeto específico, ou ele usou a máquina para pintar outra coisa. Então, dentro do contexto de construção, né, da questão da semântica, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque às vezes, se você não explicita da melhor forma possível o contexto, eu posso ficar em dúvida. Eu não sei se ele pintou a máquina em si, ele pegou aquela máquina específica que estava com a pintura desgastada e foi lá e pintou aquela máquina, ou ele pegou a máquina para pintar outro objeto, tá? Então tem sempre que tomar cuidado com isso aqui. Mas como isso aqui tem valor de instrumento, né, ou como adjunto adverbial de instrumento, né, voltando aqui para o nosso contexto, aí você tem que observar aqui, não, nesse caso você não usa a crase, tá bom? Gabriel, manda esse pessoal ficar calado aí. Vai ser lindo ficar gravado eu dizendo assim, pessoal, façam um silêncio aí no chat. Oh, Jesus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui mesmo. Então, olha só. Em relação a algumas palavras específicas, né? Então, ocorrerá crase antes. E aqui eu estou lendo o slide porque realmente são casos específicos, tá? Eu vou passar isso aqui para vocês depois, óbvio. Mas tem alguns casos que é importante você observar o contexto específico de uso dele. Então, ocorrerá a crase antes das palavras casa, quando tiver o sentido de lar, né? Ou seja, onde você mora. Aliás, onde você mora não é nesse sentido. É no sentido de todo aquele ambiente, da sua família, do seu aconchego, do lugar que você gosta, de onde você se sente bem. É nesse sentido, tá? Lar e casa, nesses dois contextos, não são necessariamente a mesma coisa. Casa, nesse contexto de lar. A palavra terra é antônima de bordo, né? No sentido de terra... Como é que eu posso colocar aqui? Mar e terra. Tá? É nesse sentido. Bordo é no sentido de bordo, a bordo do navio. Né? Quando você está a bordo do navio, você está em alto mar. Você tem a ideia de terra no sentido de fora do mar, tá bom? Só que porque você também tem a ideia de terra, nesse segundo exemplo aqui, que eu chego já nele, mas esse segundo exemplo aqui no sentido de um lugar específico onde as pessoas nascem, por exemplo. Né? Então, de volta à minha terra, né? Aquele programa, por exemplo. Terra ali nesse sentido, estava no sentido de voltar para onde eu nasci. Nesse primeiro sentido, nesse primeiro exemplo aqui, está no sentido de voltar à terra firme, tá? Sair do mar e voltar à terra firme. Então, casa, terra nesse sentido, né, de ser um antônimo de bordo, o contrário de mar. E distância, se aparecerem como modificador ou limitadas, podem ou não usar a crase. Porque preste atenção aqui, olha. Cheguei à casa de madrugada. Nesse caso aqui, ó, cheguei ao lar, né? Ao meu lar, ao lugar onde eu vivo, tá? O lugar onde eu me sinto bem, o lugar onde eu realizo as minhas tarefas cotidianas, meu espaço. Nesse sentido aqui, você não deve usar a crase. Agora, quando você diz assim, voltei à casa de minha namorada cedo, aqui não é no sentido de lar, mas o lugar onde minha namorada mora, aí você deve usar a crase, né? Só perceba aqui que cheguei a algum lugar, né? E voltei a algum lugar. Via de regra, por aquela primeira regra geral lá, você deveria usar crase nas duas situações, né? Porque seria assim, ó, cheguei a casa de madrugada. Só que nesse caso aqui, como ela tem esse sentido de lá, você não usa. Por isso que eu estou falando aqui que tem alguns casos que a gente vai estudar um por um, certo?
Então, voltei à casa de minha namorada, que a casa de minha namorada é no sentido de o lugar onde ela mora, não é necessariamente o lar. Então, nesse caso, é um lugar específico qualquer. Um lugar específico ou um lugar qualquer, né? Então, voltei à casa de minha namorada. Esse A aqui tem valor, deve ser usado a crase, porque aqui você faria a fusão da preposição com o artigo. Ele não tem esse valor de lá. A mesma coisa aqui para a terra. Retornamos à terra à noitinha. Se ele está sem crase, é porque ele está... Se ele não é uma crase, desculpa, porque aqui ele está no sentido de voltamos à terra firme. Saímos do oceano e viemos para a terra firme. Então, você não usa crase. Se você usar nesse sentido aqui, ó, retornarei à terra de meus avós, então, nesse caso aqui, ó, esse A está indicando aqui terra, está indicando onde os meus avós nasceram, então, nesse caso aqui, eu devo fazer o uso da crase. Tá bom? Fofos. Deixa eu ver se quantos faltam. Acho que uns 4 ou 5. Falta um bocadinho. Até esse ponto aqui, tá tranquilo? Deixa eu descer aqui. Gabriel dando a chamada no povo que está conversando. Até aqui tá de boa. A gente para aqui. Eu quero ver se quarta ou quinta-feira a gente tem uma segunda aula para terminar esse assunto de crase. Eu marco com vocês, tá? À tarde a gente faz. Não vou fazer de manhã, porque de manhã eu sei que vocês têm aula ainda, né? Tem as outras aulas para assistir. E quando for na segunda-feira, eu já tenho passado os exercícios essa semana, segunda-feira a gente vai só corrigir, ok? Fofos. Nada mais, né? Até aqui tudo ok? Podemos encerrar, né? Então, beleza. Fofuras, saudades, fique em casa.